Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, dia 26 de novembro. Boa tarde, professora Fernanda. Boa tarde. Hoje, dia 26 de novembro, 2 horas da tarde. Hoje temos a 8ª sessão de Mate Web e desta vez temos a nossa professora convidada, a professora doutora Fernanda Pereira, a que nos vai apresentar o cubo mágico e o grupo de Rubik. Então, vou ceder a palavra agora com o nosso aluno Luiz, que vai apresentar a professora. Luiz, por favor. Boa tarde a todos. Quero agradecer a presença dos participantes, em especial a professora doutora Fernanda. Irei falar um pouco sobre seu currículo. Fernanda de Andrade Pereira possui graduação em Matemática pelo Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas da Unesp, mestrado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Matemática pela Universidade Estadual de Campinas, com período sanduíche em Université Paris Diderot, em Paris. Atualmente faz parte do projeto de extensão que dá incentivo a mulheres nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia, matemática, manufatura e design. No momento atual, é professora do Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Tem experiência na área de matemática, com ênfase em álgebra, atuando principalmente nos seguintes temas: álgebras de Keck-Moore e afins, grupos quânticos e teoria de representações. Passo agora a palavra para a palestrante professora Fernanda. Bom, obrigada pela apresentação. Boa tarde a todos. Gostaria de iniciar agradecendo ao professor Ivan pelo convite. É um prazer estar aqui, poder falar um pouquinho desse assunto, que eu acho muito interessante. E, assim, a ideia de hoje é fazer uma coisa descontraída, divertida. Espero que o pessoal todo aqui que está assistindo goste. Fiquem à vontade para perguntar alguma coisa durante a apresentação ou depois, seja especificamente do assunto ou não. Mas eu quero fazer um negócio assim, leve e descontraído para a gente se divertir. Vou começar a compartilhar minha tela aqui, pode ser? Vocês estão vendo aí minha tela? Sim, está transmitindo já, professora. Tá bom. Então, a ideia hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o cubo mágico, que eu acredito que todo mundo já viu alguma vez na vida, ou talvez já brincou. É um brinquedo que se tornou muito popular, né, no mundo todo. Vocês estão me vendo, eu estou com o cubo aqui na mão para ilustrar, mas eu vou apresentar também, vai ter imagens na minha apresentação. Bom, o cubo mágico, ele é um quebra-cabeça tridimensional. Aqui eu vou falar especificamente desse mais tradicional, que é o 3x3x3. Como é que ele funciona? Cada face dele, então, ele é um 3x3x3, cada face tem 9 cubinhos. E cada face do cubo maior, ele é colorido de uma cor. Como é que funciona a brincadeira? A gente pode girar as faces do cubo, né? Tanto as 3 faces, seja na horizontal, na vertical, na diagonal que não. Deixa eu ver se vocês me veem aqui, né? Então, a gente pode girar aqui, a gente pode girar em cima, pode girar no meio. E aí vai embaralhando as cores, né? Ele fica assim quando ele está embaralhado, tudo misturadinho. E qual que é a brincadeira? Brincadeira é você conseguir voltar ele para a configuração original, cada face completa da mesma cor. Só fazendo esses movimentos que são permitidos, né? Que é girar as faces. Não vale arrancar, desmontar o cubo e montar na posição certa, ou então tirar os selinhos, como o Ivan falou, e colar no lugar certo. Só fazendo os mesmos movimentos, você pegar um cubo embaralhado e conseguir voltar ele para a posição original.
Então, esse brinquedo foi inventado em 1974 pelo húngaro Erno Rubik, e por isso que também ele é conhecido como cubo de Rubik. E nos anos 80 ele ficou muito popular no mundo, né? Depois de uma grande distribuição. E até hoje ele é bem conhecido, o pessoal brinca, existem competições assim até mais sérias, profissionais, de montar o cubo em menos tempo possível, com cronômetro, tudo, né? E aí já entram diversas modalidades. Tem esse cubo 3x3x3, aí tem a modalidade, por exemplo, de montar ele normalmente, tem a de montar com os olhos vendados, né? Então a pessoa olha o cubo primeiro, memoriza como é que tá, depois vendam ele e ele tem que montar de olhos vendados. Tem de montar só com uma mão, de montar com o pé, e também tem outros tipos de cubos que são bem comuns nesses campeonatos, que é o 2x2x2, 4x4x4, 5x5x5, até, sei lá, qual ordem que ainda se usa bem. E fora isso, tem uns outros tipos diferentes. Eu trouxe alguns que eu tenho aqui só por curiosidade, né, apresentar para vocês. Por exemplo, esse aqui é o cubo torcido, cubo twist. Ele é um 3x3x3 também, só que ele tem essa torção, né, no meio dele. Então, quando você gira a face de cima ou de baixo, tudo bem. Mas quando você gira no meio, às vezes ele fica em umas posições meio diferentes, assim, ó. Umas coisas meio estranhas podem acontecer, né? Por ele não ser o formato de cubo tradicional. Tem esse outro aqui, ó, que eu trouxe, que é o X-Cube. As faces têm tipo um X. E aí você gira assim, né? Cada quina, vamos dizer, né? Você vai girando no sentido onde tem os cortes. Então, também ele pode ficar em umas posições... Na verdade, ele fica sempre nessa posição, mas os giros são diferentes. Enfim, tem diversos outros cubos diferentes aí para quem é apaixonado, colecionador, existe uma infinidade de opções. Bom, continuando aqui, nessa palestra de hoje, como eu falei, eu vou focar só nesse mais tradicional, que é o 3x3x3. Para os demais modelos, eu não sei, eu desconheço se existe alguma teoria matemática por trás para auxiliar a resolver. Aqui nessa palestra de hoje, eu vou primeiro falar um pouquinho melhor sobre esse cubo, e depois eu quero apresentar alguns conceitos de álgebra e como que a gente pode usar isso para resolver o cubo. Não vai ser uma dada configuração aleatória, vai ser se com alguns movimentos permitidos, não todos, ele for embaralhado, aí a gente consegue usar a matemática para resolver. Então, o objetivo dessa palestra de hoje é chegar até essa parte. Bom, então, continuando, o cubo, ele tem as faces dos cubinhos pequenininhos, esses a gente chama de facetas, só para diferenciar da face maior do cubo todo, né? Ele tem cubinhos centrais, que são o que está exatamente no centro de cada face maior. Esses daqui, eles são fixos, eles são a estrutura base do cubo. Se você pegar esse esqueleto formado só pelo que liga esses cubinhos centrais de cada face, então eles nunca trocam de posição. Então o máximo que pode mudar eles de lugar é se você girar o cubo todo assim de posição. Mas, por exemplo, esse cubinho central aqui, nunca ele vai trocar de posição só com esse daqui. Não tem como eles trocarem. Os cubos centrais são fixos. Tem os cubos de arestas, que a gente chama, que são esses do meio de cada aresta do cubo maior. Então, o cubo maior, vamos dizer essa aresta aqui, ele tem as duas quinas e tem o do meio. O do meio a gente vai chamar de aresta, e a da quina a gente vai chamar de canto. Então, só para diferenciar. Então, ele tem os 6 centrais, 12 de arestas e 8 de cantos, que é, se você olhar para todos os cubinhos do cubo inteiro. De todos os cubinhos, não são todas as facetas dos cubinhos que estão visíveis. Por exemplo, se a gente pegar um cubinho central, a gente só vê uma faceta dele, o resto está escondido lá atrás.
Do cubo de aresta, a gente vê duas, que no caso seria essa onde está meu dedo e essa de cima onde está meu outro dedo. E do cubo de canto, a gente vê 3 facetas que ficam visíveis. As demais estão escondidas e elas não aparecem, então não fazem parte do jogo. E a gente tem uma anotação para cada face do cubo, que a gente vai usar ela para denotar os movimentos daqui por diante. Eu preferi colocar essa anotação com as iniciais em inglês, porque ela é a mais comum que se usa. Então, inclusive, se vocês forem procurar na internet algoritmos para resolver o cubo, alguma coisa em relação a isso, vai estar com essas notações. Então, como é que a gente denota? Olhem aqui na imagem. A gente fixa uma posição para o cubo, aí a gente chama de front, né, a face que está mais à frente, né, visível. E aí a gente usa o F, a gente usa sempre a inicial da palavra em inglês. Então, o U aqui em cima vem de up, D é a de baixo, down, R de right, L de left e B de back. Então, é assim que a gente denota as faces do cubo. E a gente vai usar essas mesmas letras também para denotar os movimentos que a gente pode fazer no cubo. O que são os movimentos? São rotações das faces. Então, por exemplo, essa primeira figura aqui desse slide, o que seria o movimento F? Significa pegar essa face da frente e rotacionar ela 90 graus. Então, está denotado aqui na figura. E a gente usa o sentido horário, como padrão, né? E quando a gente quer denotar que rotacionou no sentido anti-horário, a gente bota um -1, F é -1. Ou em alguns sites, alguns materiais usam F', por exemplo, ao invés do -1, colocar uma linhazinha, né? Um apóstrofo. Também pode ser usado. Então, o padrão é esse. O nome da face significa fazer um movimento daquela face no sentido horário. Se a gente quer no sentido anti-horário, eu vou denotar com o -1 na potência. Tudo bem? Então, continuando, aqui eu coloquei um exemplo de uma sequência de movimentos. Então, a gente vai ler da esquerda para a direita mesmo. Então, vamos dizer que S é F, L, U. Então, o que seria esse movimento no cubo? Sai aqui de um cubo que está na posição inicial. Então, F é rotacionar a face da frente no sentido horário. Aí a gente cai nessa segunda aqui. O segundo movimento é o L, então é rotacionar a face da esquerda, left, no sentido horário. Aí a gente vai cair nesse terceiro cubo aqui. Aí o terceiro movimento seria U, rotacionar a face de cima, up, no sentido horário. E então resultaria nesse cubo da última figura aqui. Bom, agora como que a gente pode resolver o cubo? Eu vou comentar rapidamente um possível algoritmo para resolver o cubo, que não é o mais eficiente, vamos dizer assim, mas é um que é mais simples de ensinar e de aprender, sem precisar decorar tantas coisas. Porque como que funciona, principalmente esses profissionais que participam de campeonato, tentar montar o cubo em menos tempo possível, eles não usam esse que eu vou ensinar aqui. Eles usam outros algoritmos que envolvem decorar muitas posições do cubo. Então, funciona assim, ele pega o cubo, ele faz alguns poucos movimentos, que ele já sabe mais ou menos quais que tem que ser, para cair em alguma das configurações que ele tem memorizado, que geralmente são muitas, assim, mais de 60 ou 100, dependendo do método. Aí, cai numa dessas, ele já sabe exatamente o algoritmo para resolver, decorado também. Então, esses montadores profissionais, eles têm que estudar e decorar muitas posições possíveis de cubo e muitos algoritmos para cada uma das posições. Esse que eu vou ensinar aqui, você não precisa decorar tanta coisa, ele é mais você entendendo mesmo a lógica dos movimentos, só que ele é um mais lento, vamos dizer assim, então ele leva mais tempo para montar do que você não vai conseguir bater recorde mundial usando esse algoritmo que eu vou ensinar aqui. Mas eu vou passar assim só para vocês terem uma ideia. Como eu falei, eu não vou parar muito e ficar
demonstrando como fazer em cada um, ou dando tempo para vocês treinarem, porque senão a gente não consegue chegar na outra parte da palestra. Mas a apresentação vai estar gravada, depois quando vocês verem, vocês podem pausar e ir olhando com calma e ir treinando se quiser. Ou se vocês pesquisarem na internet, esse é bem popular, vocês acham facilmente as dicas para resolver. Então, ele consiste em você montar por camadas. O primeiro passo, é o que está descrito aqui, seria montar a camada, uma camada. Então, vamos escolher a camada de cima, por exemplo. Então, você tem que montar uma camada inteira da mesma cor, exceto um dos cantos. Por quê? Porque esse canto e a aresta toda dele, a gente usa depois para montar o resto do cubo. Então, se tiver tudo arrumado, não tem como a gente montar o resto sem bagunçar nada, né? Deixando um canto, a gente consegue sem precisar bagunçar o que já está arrumado. Só que a gente tem que arrumar essa face de cima já com as cores do lado batendo. Eu não sei se vocês veem meu mouse aí na apresentação, onde eu estou colocando aqui no cubo. Alguém vê? Beleza. Então, ótimo. Então, vamos dizer que vai montar essa face de cima aqui. Eu já sei que ela vai ser amarela. Como que eu sei? Eu olho para o cubinho central. Como eles são fixos, então se ele é amarelo, o resto da face tem que ser amarela. Só que no caso, ó, vocês veem que essa face lateral aqui, ela é laranja, pelo cubinho central. Então, se eu pôr a peça amarela aqui em cima, tem que ser amarela com laranja, para já bater a cor certa do lado também. E a mesma coisa com todas as outras de cima que a gente for arrumar, tem que ser batendo com a cor do lado. Então, por exemplo, como que a gente faria isso? Isso é uma coisa que, se vocês treinarem intuitivamente, vocês descobrem, não tem muito segredo. Então, vamos dizer, se essa peça está aqui, daí eu só tenho que girar para trazer ela para cá. Agora, vamos dizer que ela não está em cima. Por exemplo, aqui, o que está do lado embaixo seria o espelho, né? Para vocês conseguirem ver a parte que não está aparecendo aqui no cubo. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho a peça amarela com azul que está aqui embaixo. Vocês veem pelo espelho, né? E aí eu quero trazer essa peça para esse lugar aqui, que vai ser o amarelo com o azul. Então, como que eu posso fazer isso? Eu vou girar 2 vezes a parte de baixo, ela vai vir parar nesse lugar aqui. Depois, se eu girar 2 vezes essa face, que seria a da direita, então a gente está encarando que essa é a frente e essa é a direita. Aí ela vai vir parar aqui em cima já. E aqui, continuando, ele está fazendo com outras peças, como que a gente pode fazer a face de cima. Então, depois, se vocês quiserem no vídeo, pausa aí e vai treinando quem tiver o cubo. Quem não tiver o cubo, também dá para brincar online. Esqueci de passar isso antes. Vou colocar aqui no chat um link, onde, se vocês abrirem, vai ter um cubo, e aí vocês conseguem fazer os movimentos. Lá está denotado, né? F, R, U, e tem o F', R', seria o movimento no anti-horário, né? O sentido inverso. Então, vocês podem embaralhar e tentar montar, ou vocês podem colocar na configuração que quiser aí por esse link. Dá para brincar e praticar pelo computador também, quem não tiver o cubo. Então, tá. Aí aqui eu coloquei essa sequência para montar toda a primeira fase. Primeira face, né, de cima. Depois vocês podem pausar e analisar com calma. O que seria a segunda etapa? Então, aqui já está a primeira camada montada, exceto um canto. E agora eu vou montar a segunda camada, exceto o cubinho que está aqui nessa aresta. Então, esse seria o segundo passo. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai sempre usar essa aresta. Então, se eu quero mexer com alguma peça de baixo, eu giro esse lado, que aí eu posso rodar à vontade. O máximo que eu vou trocar é esse cantinho aqui, e depois é só eu voltar. E aí, com isso, vocês conseguem arrumar a segunda camada. Essa parte também, ela é mais intuitiva. Vocês não precisam decorar nada. Treinando, vocês já visualizam facilmente como que se movimentam, né, os cubinhos, e conseguem chegar na parte de montar a segunda camada. Então, aqui eu vou também passar meio rápida.
E o que seria o terceiro passo? O terceiro passo é montar a face de baixo, exceto os cantos. Então, a ideia é montar a cruz embaixo, envolvendo esse cubo central. Os cantos, depois eu vou falar como que a gente acerta. Mas, então, como que eu faço para montar essa cruz de baixo? Também eu vou usar essa aresta aqui. Se eu precisar mexer alguma coisa embaixo, eu giro ou a frente ou a direita aqui, né? Levando para baixo essa aresta que está bagunçada. E aí eu posso girar embaixo à vontade e depois retornar. Eu não bagunço a parte de cima. Eu só bagunço os cubos que estão nessa aresta. E aí você pode fazer isso ou girando aqui à frente, no sentido horário, ou girando à direita, no sentido anti-horário. E aí depois retorna. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma sequência de como levar essa pecinha que está aqui embaixo, laranja e branco, para esse lugar aqui. Então, através dessas duas sequências de movimentos, vocês conseguem fazer isso. Vou passar aqui, que eu não vou entrar muito em detalhes. Quando vocês arrumam a cruz de baixo, pode acontecer, obrigatoriamente já vai arrumar também o cubinho aqui dessa aresta central, o do meio. Porque se os do meio todos de baixo estão certos, esse aqui também vai acabar ficando certo. Mas pode acontecer de sobrarem dois cubinhos girados da posição que deveriam estar, de aresta. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, o 1, ele está girado. O azul deveria estar em cima e o vermelho embaixo. Ele está na posição certa, só que girado. E o 2 também. Então, tem aqui um algoritmozinho, aí no caso esses teriam que decorar mesmo. Caso cair numa posição desse tipo, como que eu desviro, né? Eu giro os dois ao mesmo tempo. A gente vai comentar depois, mas nunca vai acontecer de sobrar só um cubinho numa posição girada do que ele deveria estar. Sempre, se for girar, acaba girando dois ao mesmo tempo. Então, essa primeira sequência aqui se refere a se você tiver que girar esses dois cubinhos de arestas que estão, assim, vamos dizer, próximos, né? Um meio que do lado do outro, se tocando aqui. O algoritmo de baixo é, no caso, se os cubinhos estiverem opostos, as arestas opostas, né? Não estão adjacentes. Então, tem um algoritmo da sequência de movimentos que leva essa primeira configuração aqui nessa outra arrumada. E a mesma coisa de baixo, só que agora com os cubinhos de arestas opostos. Bom, aí agora o passo 4 e o 5, aí ele é mais decoreba mesmo. Então, tem algoritmos, por exemplo, depois que você arrumou a cruz de baixo, só vai sobrar cantos errados, né? Então, cantos, você vai precisar trocar alguns cantos de lugar e talvez rotacionar alguns cantos também. Então, o passo 4 é você colocar cada canto no seu lugar certo, mesmo que ele esteja rotacionado. Então, nesse meu exemplo aqui, ó, 3. O 3 tem que vir para o lugar do 1. Então, como não dá para trocar só dois cantos de posição, também vou comentar melhor isso depois, não dá simplesmente, tenho dois cantos errados, o 1 e o 3, vou trocar o 1 com o 3 de lugar. Não tem movimentos dos possíveis no cubo que a gente consegue fazer isso. A gente consegue trocar de posição 3 simultaneamente, fazendo uma permutação. No caso aqui do meu desenho, ó, 1 iria para o 2, 2 para o 3, o 3 para o 1. Então, para fazer esse movimento nesse sentido, o algoritmo é esse que está descrito aqui, né? Então, L é menos 1, U, R, seguindo aquela anotação que eu passei no início. O de baixo seria para fazer no outro sentido, né? Então, vamos dizer aqui, ó, 1 vai para o 2, 2 vai para o 3, 3 vai para o 1. No de baixo, 1 vai para o 2, é onde estaria o 3 da figura de cima, né? Então, se eu quero trocar os 3, mas nesse sentido, aí eu uso esse segundo algoritmo aqui. E por último, depois que você fez esse passo, o que pode acontecer é ter cantos nos seus lugares corretos, mas rotacionados. Por exemplo, aqui nessa figura, ó, o vermelho deveria vir para esse lado, o azul para cima e o amarelo para frente. Então, eu teria que fazer uma rotação no sentido horário desse canto aqui.
Rotacionar só um canto também não é possível com os movimentos do cubo. O que a gente consegue é rotacionar 2 cantos simultaneamente. Então, a gente tem esse algoritmo para rotacionar, por exemplo, esses 2 cantos simultaneamente. O algoritmo é esse. No sentido que está descrito aqui, sentido horário. Se eu precisasse rotacionar no outro sentido, aí é o segundo algoritmo que está aqui. E o que acontece se sobrarem cantos que precisam ser rotacionados, mas eles não estão lado a lado, como está aqui nessa figura? Aí é simples, você faz algum movimento do cubo para deixar eles lado a lado, aí você aplica o algoritmo e depois você volta. Então, um exemplo, deixa eu mostrar rapidinho, só para ilustrar isso que eu falei. Vamos dizer que eu tinha esse cubinho aqui desse canto errado e um que está oposto a ele aqui, né? Como que eu faço para fazer o movimento? Então, eu giro essa face para eles ficarem lado a lado, faço o algoritmo com o cubo aqui nesta posição. Depois que eu fiz, aí eu volto a face para onde ela deveria estar. Então, é 1 ou 2 movimentos, você já consegue pôr os cubinhos lado a lado para poder aplicar o algoritmo. Então, é isso sobre resolver o cubo. Aí depois, quando vocês forem rever, podem tentar praticar com calma. Se não tiver o cubo, pode praticar lá no site. Agora, eu vou passar para a segunda parte da palestra, que é a parte mais matemática, que eu vou querer relacionar com o cubo. Então, eu vou falar um pouquinho sobre teoria de grupos. Como eu não sei se todo mundo aqui já estudou teoria de grupos, eu vou passar rapidamente os principais conceitos que eu vou utilizar, para quem nunca viu, e para quem já viu, fica sendo uma revisão aqui, né? Então, o que é um grupo? Um grupo é uma estrutura algébrica, vamos dizer, das mais simples, que se tem uma boa teoria, que se estuda bastante, que é um conjunto com uma operação só. Então, se tem um conjunto G com uma operação, e essa operação precisa satisfazer esses 3 itens que estão descritos aqui para ser chamado de grupo. A operação tem que ser associativa, então não importa onde eu coloco parênteses para realizar a operação. Ela tem que ter um elemento neutro, que é um elemento do grupo, que quando eu faço a operação com qualquer outro, ele não altera o elemento. E todo elemento tem que ter um inverso. O que é um inverso? É um outro elemento que a gente vai denotar por A-1, que quando é a operação, eu resulto no elemento neutro, nos 2 sentidos. Essa operação não necessariamente precisa ser comutativa, que é quando não importa a ordem que você faz, AB ou BA. Então, não precisa ser para ser grupo. Então, quando satisfaz isso, a gente diz que o grupo é comutativo ou abeliano. Mas tem grupos que não necessariamente são comutativos. Aqui eu coloquei alguns poucos exemplos dos mais comuns que acredito que vocês já estejam acostumados a lidar. Então, os conjuntos dos números inteiros, racionais, reais e complexos, se a gente considerar como a operação a soma, usual que a gente trabalha, isso vira um grupo. Então, a soma ela é associativa, ela tem o elemento neutro que é o 0, né? Se eu somar 0 com qualquer coisa, não altera. E qualquer outro tem inverso. Todo elemento, só que aqui o inverso, né, a gente usa o menos na frente, ao invés de colocar a potência -1. A gente costuma usar mais a potência -1 quando se trata de uma operação multiplicativa. E quando é uma operação aditiva, né, pode-se usar o menos para denotar o elemento inverso, menos na frente. Então, no caso da soma aqui, quem que é o inverso do 1? É o -1. Quem que é o inverso do 2? É o -2. E por aí vai, em todos esses conjuntos se tornam grupos. Outro grupo bastante famoso que aparece por aí é o grupo dos inteiros módulo n. Então, ele tem n elementos, que no caso aqui eu denotei de 0, 1 até n-1. A operação é a soma módulo n. Então, como que a gente faz isso? É a mesma coisa que você dividir por n e pegar o resto da divisão. Então, por exemplo, se eu estou no Z6, então é operações módulo 6. Os elementos são de 0 até 5.
O 6 já seria o 0, né? Porque 6, o resto da divisão por 6 é 0. Aí, se eu operar o que é o 5 mais 2 no Z6? 5 mais 2 seria 7, mas como é operação módulo N, então o resto é 1. Então, o 5 mais 2 é o 1. Então, assim que a gente faz a operação no ZN. Em particular, tem o caso quando N é um número primo, aí a gente denota por P. Aí tem o ZP. Se eu considerar o ZP sem o 0, que é essa estrelinha aqui, aí ele vira um grupo também com a multiplicação módulo P. Então, a multiplicação seria fazer a multiplicação comum e pegar o resto da divisão por P. E esse cara aqui só é grupo se o P for primo. Se o N não for primo, então se eu pegar um multiplicativo, mesmo que eu tirar o 0, daí não é grupo, porque nem todo mundo tem inverso. Aí vocês podem verificar depois. E outro que é bem famoso é o grupo de permutações. Aqui, no caso, eu vou colocar o exemplo do S3 primeiro. S3 seria permutações de 3 elementos. Aí é mais comum a gente denotar o conjunto por 1, 2, 3, né? Os 3 elementos. Então, o que são permutações? São bijeções do conjunto nele mesmo. E a operação é a composição de funções. Só que a gente tem uma notação que é mais, duas notações que se usa mais quando se trata de permutações de um conjunto finito de elementos. Então, no caso do S3, a gente denotaria seus elementos com essas matrizes, vamos dizer assim. Como que a gente lê isso? Na primeira linha sempre vai ser 1, 2, 3, os elementos do conjunto na ordem. Na linha de baixo é a imagem de cada um dos elementos, pela permutação. Então, esse primeiro elemento leva o 1 no 1, o 2 no 2, o 3 no 3. Então, ele é a identidade. O segundo leva o 1 no 1, o 2 no 3 e o 3 no 2. Então, ele deixa um fixo e só permuta o 2 e o 3. Esse terceiro elemento aqui leva 1 no 3, 2 no 2, 3 no 1. Deixa 2 fixos, só permuta o 1 e o 3. Aí já esse último aqui, ó, ele leva o 1 no 2, o 2 no 3, o 3 no 1. Então, ele não fixa nenhum elemento, ele troca tudo, ele permuta todos os elementos simultaneamente. Então, tem 6 elementos. No caso geral, depois a gente vai falar, só queria chamar a atenção que esse grupo não é comutativo. Então, eu coloquei um exemplo aqui de uma operação de 2 elementos numa ordem e na outra ordem que não dá o mesmo resultado. Aqui, como a operação é a composição de funções, né, é mais usual a gente denotar começando a operar a função que está mais à direita. Então, no caso dessa primeira operação, 3 vai no 2, 2 vai no 1, 1 vai no 3. E a segunda, 3 vai no 2, 2 vai no 3, 1 vai no 1. Então, como que eu faço essa composta? Começar pelo 1, saber em quem que ele vai. 1 vai no 3 pela primeira e o 3 vai no 2 pela segunda. Então, 1 foi no 2, é o resultado. 2 vai no 1, 1 vai no 1. Então, 2 vai no 1. E 3 vai no 2, 2 vai no 3. Então, 3 vai no 3. Então, o resultado dessa primeira operação é essa permutação que está descrita aqui. E se ela for feita em outra ordem, vai dar outro elemento diferente. Então, ele não é comutativo. A ordem que você opera os elementos faz diferença. Generalizando, o caso de permutação de N elementos, a gente usa essa mesma notação. Então, na primeira linha, os elementos a gente põe 1, 2 até N, e na linha de baixo, e 1 até N, é a imagem de cada um dos elementos. Esse grupo também é chamado de grupo simétrico, então vocês vão ver na literatura aí bastante esse nome, então além de grupo de permutações, grupo simétrico. E o grupo simétrico de ordem N, né, que é a permutação de N elementos, tem sempre N fatorial. Isso aí lá da combinatória, né, quantidade de possíveis permutações de N elementos é N fatorial. E ele não é comutativo para todo N maior ou igual que 3. Exceto de 2 elementos, que é bem bobinho, de 2 elementos, só tem a identidade e trocar os 2. E aí ele acaba sendo comutativo, mas para N maior ou igual que 3, não. E outra notação que se usa bastante para denotar os elementos são essas de ciclos. Então, vou exemplificar aqui, vocês vão entender como é que ela funciona. Então, nos ciclos, a gente vai começar e fechar um ciclo de tudo que está sendo permutado e multiplicar pelos outros que não tem relação. Então, vamos ver aqui nesse exemplo.
O 1 vai no 2. O 2 vai no 1. Então, fechou um ciclo aqui, ó. 1 foi no 2, 2 vai no 1. Então, aí, o primeiro ciclo é 1, 2. Então, se a gente fosse ler por aqui, é 1 vai no 2, 2 vai no 1. Esse segundo ciclo, ó, vamos ver o que acontece com o 3. O 3 vai no 3, ele ficou fixo. Então, quando ele fica fixo, ele não aparece em ciclo nenhum. Seria um ciclo de um elemento só, mas aí não tem por que denotar um ciclo de um elemento só. Agora, o 4. 4 vai no 6. 6 vai no 5. 5 vai no 4. Aí aqui fechou outro ciclo. Então, é esse 4, 6, 5. A gente lê assim, ó. 4 vai no 6, 6 vai no 5, 5 vai no 4. Fechou o ciclo. E aí a gente põe como se fosse um produto. Mas no caso os ciclos são disjuntos nesse exemplo aqui, né? Então um não interfere no outro. E aí, por que se usa essa notação? Porque tem um conceito importante que é o de permutação par ou ímpar. E o que seria esse conceito? A gente usa escrever todos os ciclos como produto de ciclos de tamanho 2. É possível fazer isso, só que não necessariamente os ciclos ficam disjuntos, né? Como, por exemplo, esse 2, 3, 5. 2 vai no 3, 3 vai no 5, 5 vai no 2. Como que eu posso reescrever ele como produtos de ciclos de tamanho 2? Ou 2 ciclos, né, que fala. Então, olhem aqui. Vamos começar da direita para a esquerda. 1 vai no 2. 2 fica fixo no segundo ciclo. Fica fixo aqui, porque não aparece. 2 vai no 1, foi no 1. 1 ficou fixo, não apareceu. Vamos ver o que acontece com o 2. 2 vai no 1. Aqui, o 1 vai no 3. 3 não aparece, fica fixo, não aparece. Bom, quer dizer, saí do 2, terminei em 3. Então, 2 foi no 3. E o 4. 4 não aparece em nada, então ele fica fixo. 5. 5 não aparece aqui, está fixo. Não aparece aqui, está fixo. Aqui, 5 vai no 1 e 1 vai no 2. Então, 5 vai no 2. Então, aqui eu pus uma outra maneira também. Não é única a maneira de escrever como produtos de ciclos de tamanho 2. Mas tem uma propriedade importante aqui. A quantidade de ciclos que a gente usa para escrever com tamanho 2, sempre ela é par ou ímpar. A gente pode ter representações diferentes, mas a paridade é sempre a mesma. E aí que entra o conceito de permutação par ou ímpar. Uma permutação é par se ela for escrita como uma quantidade par de 2 ciclos. E ímpar se ela for escrita como uma quantidade ímpar de 2 ciclos. E aí tem essa propriedadezinha aqui. Composição de permutações pares é par, de uma par com uma ímpar é ímpar. Tá. O que é um subgrupo? Um subgrupo é um grupo dentro do outro. É um grupo que é um subconjunto que se a gente olhar só para ele, não restringir a operação só a ele por si só é um grupo. Então, por exemplo, se para quaisquer dois elementos do subconjunto de um grupo, o produto estiver lá e os inversos estiverem lá, e o elemento neutro estiver nesse subconjunto, isso vai ser um subgrupo. Exemplo, se eu pegar o conjunto dos inteiros, pegar o subconjunto do 2e significa os elementos pares. Todos os elementos que são da forma 2 vezes um número inteiro. Isso é um subgrupo. Se eu somar pares, par com par dá par, o zero é par, e o simétrico o inverso de um par é um par. E o subconjunto de todas as permutações pares do grupo de permutações SN, a gente denota por AN. Isso é um subgrupo de ordem n fatorial sobre 2. Tem metade dos elementos do SN são par, metade são ímpares. E por último aqui mais um conceito que é o grupo gerado. O grupo gerado é você pegar um subconjunto e fazer todas as operações possíveis entre os elementos desse subconjunto e seus inversos. Fez isso, o que você conseguiu gerar com isso daí é o subgrupo gerado. Então, aqui um exemplo em S3. Se eu pegar essa permutação alfa que eu denotei aqui, vamos fazer o gerado por ela. Então, tem que fazer todas as permutações, as operações possíveis envolvendo alfa. Então, alfa, vou fazer ela com ela mesma, dar o alfa ao quadrado, que é esse cara que eu chamei de beta.
Aí o que mais que eu poderia fazer? Alfa com beta, já que ele apareceu no gerado, aí vai virar já a identidade. Então, eu não consigo gerar mais nada além do E, alfa e alfa ao quadrado. E é o elemento neutro, né, que é a identidade. Então, o subgrupo gerado por alfa vai dar esse subconjunto aqui com 3 elementos. Lembra que o S3 tem 6 elementos, né? Agora, vamos voltar para o cubo de Rubik. Como é que a gente relaciona isso com grupos? Então, para relacionar com grupos, tem 2 maneiras. A gente pode pensar ou na permutações dos cubinhos, que formam o cubo todo, ou nas permutações das facetas dos cubinhos, que é o mais comum de se trabalhar. Então, por exemplo, se a gente pensar nesses movimentos, né, como que eles permutam as facetas? Então, aqui nessa imagem, eu coloquei um nome para cada faceta, seguindo se é cima, frente, lado. Por exemplo, o ULF significa faceta de cima, da esquerda e da frente. Aí, essa aqui é FUL, é a da frente, de cima e da esquerda. Então, dá para fazer uma notação única para cada faceta, usando essas 3 letras, né? E aí, o que, por exemplo, o F faz? F, lembra, é girar à frente sentido horário. Então, faz essa configuração. Então, o que ele fez? Ele pegou a faceta FUR, onde ela está aqui, ó, o número 2. FUR. Depois que eu girei, ela veio parar aqui embaixo, no lugar que seria da FRD. Então, ela foi para FRD. E por aí vai, aqui já está na anotação de ciclos, o que o movimento F faz nas facetas, nas faces dos cubinhos menores. E aí o grupo de todas as permutações das facetas é chamado grupo de Rubik. Ele não é o... Lembra, como a gente tem 9 cubinhos, 9 facetas em cada face do cubo maior, a gente tem 54 facetas. Mas ele não é o grupo de permutações de 54 elementos, porque os movimentos do cubo não permitem trocar quaisquer permutações que eu quiser. Então, por exemplo, ele não permite eu girar só um cubinho, ou trocar só 2 cubos de posição. Então, não são quaisquer permutações que vão fazer parte desse grupo de Rubik R. Eles são as permutações possíveis de se obter com movimentos do cubo. Ele vai ser um subgrupo do S54, do grupo de permutações de 54 elementos. E aí, o que é interessante? Todas as permutações, por exemplo, se for olhar aqui na F, o que ela faz, elas se escrevem como uma quantidade par de ciclos de tamanho 2. Elas são permutações pares. Então, o R, ele só tem permutações pares. Então, na verdade, ele é um subgrupo do A54, das permutações pares de 54 elementos. E a mesma coisa se a gente olhasse como permutação dos cubinhos. Daí a gente tem 26 cubinhos possíveis de se trocar de posição. E a gente pode pensar nesse grupo também. Não é esse o grupo de Rubik, é o das facetas. Mas ele também só teria permutações pares. E aí, por isso que não é permitido, não acontece de ter uma configuração que troca só 2 cubinhos de posição, porque isso seria uma permutação ímpar, né? 1, 2 ciclos só é uma permutação ímpar, não ocorre. E da mesma maneira, dá para se mostrar que não é possível girar só um canto e nem girar só uma aresta, porque também não seriam permutações pares. E aí, só para vocês terem uma ideia, a ordem desse grupo são todas as possíveis configurações do cubo, né? Cada permutação possível vai ser isso da ordem de 4 vezes 10 elevado a 19. É esse número todo aqui. Como que a gente obtém? Pensando rapidamente. Tem 8 posições possíveis para um cubinho de canto. São 8 quinas que tem o cubo maior. 12 possíveis para uma de aresta e... Então, já dá essa quantidade de arranjos, que eu tenho 8 cubinhos de canto, cada uma tem
8 possíveis posições, né? E então, juntando com as das arestas, dá isso. Só que não é qualquer rotação que é permitida, né? 1/3 dessas não vão acontecer com os movimentos do cubo. Então, das 3 elevado a 8, que são cada rotações possíveis, a gente depois vai dividir por 3, para tirar uma que não é permitida. É a mesma coisa para os de aresta. Tem 2 elevado a 12 possibilidades, né? Pensando nas rotações. Só que depois do total a gente vai dividir pela metade, porque para tirar as permutações que são ímpares. E aí, fazendo essa conta toda, você chega nesse número. Então, é uma quantidade bem grande de possíveis posições para o cubo de Rubik. Então, tá. Agora, para encerrar, eu quero falar de um outro subgrupo, que seria o grupo das fatias do cubo. Então, agora, eu vou pensar no cubo em poder fazer só os movimentos das fatias, que são os que estão denotados aqui, que é girar essa fatia central, seja em qualquer um desses 3 sentidos aqui. Eu vou denotar por F estrela, eu girar, se eu colocar o cubo na posição fixa, uma posição que seria a frente dele, então eu vou girar no sentido da frente, só que girar essa fatia do meio. Aí, o que seria girar no sentido de baixo? Seria girar essa fatia que está destacada aqui. E o que seria girar na fatia, no sentido da direita? Seria girar esta fatia aqui. Então, ó, aqui está denotado, por exemplo, quem que é o F estrela, o que ele faz no cubo. Então, cada um desses movimentos gira 90 graus as fatias do meio. Então, como eu giro só as fatias do meio, eu vou considerar esse grupo que é o gerado por essas 3 possíveis rotações. Então, tudo que eu consigo obter girando as fatias, F estrela, D estrela e R estrela. Esse grupo, eu vou chamar de F, é o grupo das fatias. Ele vai ser um subgrupo do grupo de Rubik, né? Ele nunca altera a posição dos cantos do cubo, porque observem, os 3 movimentos nunca mudam os cantos do cubo. Então, mesmo que eu compor eles diferente, os cantos sempre permanecem intactos. Então, é isso que o grupo das fatias faz. Se todos os cantos já estiverem na posição certa, rotacionado bonitinho, e só os meios estiverem bagunçados, como que eu posso fazer para resolver o cubo? E é aqui que eu vou tentar relacionar com matemática. Bom, vou passar aqui rapidinho o conceito de homomorfismo. Basicamente, o que eu vou querer é o de isomorfismo. Quando que 2 grupos são isomorfos? Quando existe uma função entre eles que é bijetora e preserva a operação de grupos, que é isso que está aqui em cima. Φ de um produto é o produto dos φs. Não necessariamente a operação do G é a mesma do H, né? Então, aqui nesse primeiro lado é a operação em G, aqui é a operação em H. 2 grupos isomorfos, a gente pode pensar que eles são a mesma coisa do ponto de vista de grupos. Eles têm a mesma quantidade de elementos, as operações entre os elementos se comportam da mesma forma. Então, eles são a mesma coisa, mas talvez com uma carinha diferente. Então, por exemplo, se você pensar no grupo de permutações de 3 elementos, o S3, dá para provar que ele é isomorfo ao grupo de simetrias de um triângulo equilátero. E aí, você tem 2 grupos que, no fundo, são a mesma coisa, mas você consegue representar com elementos diferentes. O núcleo do homomorfismo é todo mundo que vai no elemento neutro, e o homomorfismo é injetor se somente seu núcleo é só o elemento neutro. Tá, agora voltando ao grupo das fatias. O que acontece com o grupo das fatias? Os cantos, como eu mencionei, eles não são afetados. Então, eles ficam fixos. Então, a gente diz que o conjunto dos cantos, ele não são afetados pelas ações dos elementos do grupo das fatias. Ou a gente diz também que é fechado, mas nesse caso é a identidade mesmo. Os cubinhos de centro, são os 6 cubinhos centrais de cada face, quando você aplica as fatias, eles sempre o cubo de centro, né, vai em outro de centro,
eles podem ser permutados. Então, isso dá, vamos dizer, um homomorfismo do grupo das fatias no permutações de 6 elementos, se a gente olhar o que acontece só nos cubinhos centrais. E se a gente olhar nas arestas, a gente tem o que acontece com o conjunto das arestas que estão envolvidos na face F estrela, ele é o EF. Quando eu fizer as rotações do grupo das fatias, sempre um que estava na F estrela, uma aresta que estava na F estrela vai continuar estando na F estrela. Não importa se eu fizer o movimento D estrela e R estrela. Uma aresta que estava no F estrela vai sempre continuar sendo uma aresta de F estrela. A mesma coisa para D estrela e para R estrela. Então, a gente obtém 3 homomorfismos do grupo das fatias para Z4, que são as possíveis trocas de posições das arestas, por exemplo, da F estrela. São 4 possíveis. A inicial, ou é depois que rotaciona 90, 180, né? E 270. E a mesma coisa para D estrela e R estrela. Então, com base nisso, nessas colocações, a gente consegue descrever um homomorfismo do grupo das fatias para o S4 cartesiano Z4, Z4 cartesiano Z4. Por que S4? Porque eu falei que os centros eles são permutados, né? Só que não é qualquer permutação possível dos centros que pode acontecer. Porque, como eu falei, os centros eles são fixos. Então, como que eles mudam de posição? Somente girando o cubo inteiro, né? Fazendo um movimento rígido do cubo inteiro. E aí, esses movimentos rígidos do cubo inteiro, a gente mostra que eles são isomorfos ao S4, permutações de 4 elementos. Que como que é que a gente obtém? Fixa cada uma das 4 diagonais principais do cubo grande, né? Então, por exemplo, aqui onde estão os meus dedos, eu tenho 2 diagonais do cubo grande. Quer dizer, uma diagonal. É que tá meio embaçado aqui, não deu para ver. Aqui, agora melhorou. Essa diagonal. Então, como que eu posso fazer uma permutação? Girar o cubo e voltar na mesma posição fisicamente, né? Com as faces trocadas. Só que eu tenho 4 diagonais do cubo grande. Então, por isso que é da S4, permutações, são os movimentos rígidos do cubo inteiro em relação a essas 4 diagonais do cubo todo. Só assim que eu consigo mudar os centros de lugar. Então, por isso eu ganho esse homomorfismo, e da onde eu concluo que é injetor, e, portanto, o grupo das fatias é um subgrupo. A gente pode ver eles como um subgrupo do S4, cartesiano Z4, cartesiano Z4, cartesiano Z4. Tá. E aí, uma outra coisinha que dá para se mostrar, que eu não vou entrar em detalhes, mas eu já estou finalizando, é que todos os elementos da forma 1ABC, então 1 quer dizer que a primeira coordenada fica fixo. Primeira coordenada ficar fixo, tem a ver com os centros, quer dizer, os centros não mudaram de lugar. Deixa os centros fixos e muda só as arestas em relação ao subgrupo das fatias. Esses elementos eles têm que satisfazer A mais B mais C par. Isso tem a ver com as permutações do cubo serem sempre pares. Então, a gente consegue gerar o subgrupo das fatias, que deixa a primeira coordenada fixa, ou seja, deixa os centros fixos, com esses 3 elementos que eu denotei aqui. Então, se eu pegar esses 3 e fazer todas as possíveis operações, eu vou obter todos os elementos dessa forma. Um ABC, lembrando que o ABC vai percorrer o Z4, né? Então, pode ser 0, 1, 2 ou 3. Tá. E agora, se eu quiser denotar um elemento, então, um ABC em termos de movimentos do cubo, é como se eu fizer produtos desses movimentos x, y, z que eu descrevi aqui. E aí, vamos dizer que eu tenho uma configuração do cubo que foi feito, que está no grupo das fatias. Então, só os cantos estão no lugar certo e eu só mexi as fatias. E aí eu quero saber como voltar para a posição original. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descrever esse elemento. Então, eu tenho que descobrir quem que é o ABC. Eu já vou mostrar no exemplo como a gente vê isso.
e descobrir quem que é o x e o yz que eu aplico para eu voltar na posição original. Para descobrir isso, a gente precisa resolver um sistema linear, que eu já coloquei a solução aqui, né? Que significa igualar esse elemento da esquerda com esse da direita. Então, A, B e C vão estar dados e a gente quer achar quem que é o x e o yz, que dos movimentos que a gente tem que fazer. Então, resolve esse sistema linear, eu vou ter quem que é o x e o yz. Então, eu vou saber quantos movimentos x eu tenho que fazer, quantos movimentos y e quantos movimentos z, para poder resolver o cubo. Então, aqui está o resuminho. Então, pega um cubo embaralhado só pelos elementos do grupo das fatias. Daí, se os centros não estiverem na posição certa, é rapidinho acertar eles. 1 ou 2 movimentos já dá para acertar, e aí ele fica nessa posição, 1 ABC. Aí eu quero o inverso do 1 ABC, que vai ser o 1 menos A menos B menos C. Lembrando, porque o ABC vai estar em Z4. Então, aí a gente resolve esse sistema linear que eu coloquei aqui, com o menos A menos B menos C, para encontrar o x, y, z e aplicar esse movimento para resolver. Então, num exemplo aqui, peguei uma configuração do cubo que foi aplicado somente com o movimento das fatias. Como que a gente sabe isso? Porque os cantos eles vão estar intactos todos nas suas posições. Olhou os cantos estão intactos? Então tá no grupo das fatias. Beleza. Se o centro não estivesse na posição correta, é fácil de acertar. O centro eu vejo onde que ele tem que estar pelos cantos. Como os cantos vão estar intactos, né? Então eu sei exatamente qual cor que tem que estar em cada face. Então aqui está um exemplo de um cubo que foi feito só os elementos dos grupos do subgrupo das fatias. Beleza, os centros também já estão no lugar certo. E aí, como que eu sei que esse aqui é o 1, 2, 1, 3? Porque vamos lá. Então, encara que essa face aqui é a F e essa aqui é a R. Quando ele está bem centralizado, assim, essa aresta, aí você tem que escolher, né? Tanto faz qual que você vai considerar F ou R. Então, eu estou considerando essa face aqui a frente e essa aqui a direita. Beleza. O centro está batendo com as cores dos cantos. Então, eles estão na posição certa, é 1 aqui. Aí, agora, vamos olhar a ordem que a gente está sempre considerando é F estrela, D estrela, R estrela, né? Só confirmar aqui. Sim, F, D e R. Beleza. Como eu estou considerando essa face à frente, a F estrela é essa fatia aqui. Ela é paralela à face F. Então, como que eu sei que ela é 2? Olha o que está aqui em cima. É o branco nas arestas da face F estrela. Então, o branco ele deveria estar embaixo. Como que eu sei? Olhando pelo centro ou pelos cantos da face que está embaixo. Então, foi feito 2 movimentos de rotação de 90 graus para eu cair nessa posição. Agora, vamos para a face D. D estrela é paralela à face de baixo. Então, é essa face central aqui, né? Aqui, o que está aparecendo é o azul na aresta da D estrela. O azul deveria estar desse lado. Então, foi feito um movimento de 90 graus de rotação da D estrela para cair aqui. Então, essa terceira coordenada é 1. E a última coordenada, 3, eu vou olhar para a face R estrela. Agora sim, a R estrela, ela é paralela à face R. Então, o que está aqui em cima? Tá? O laranja. Ele deveria estar aqui desse lado, né? Pelos cantos e pelo centro a gente vê. O sentido horário que a gente tem considerado o R. O sentido horário é este aqui. Então, foram feitos 3 movimentos no sentido horário para ele parar aqui em cima. Então, ó, o laranja, o primeiro ele pararia embaixo, no segundo ele pararia atrás, no terceiro ele parou em cima. Tem que sempre considerar o sentido horário. Então, por isso que esta configuração do cubo corresponde a esse elemento aqui. 1, 2, 1, 3. Beleza. Descobri quem que é o 1 ABC, quem que é o inverso dele. É o 1 menos 2 menos 1 menos 3. No Z4, quem que é o inverso do 2? É o 2, porque se eu somar 2 com 2 dá 0. Quem que é o inverso do 1? É o 3, porque se eu somar 1 com 3 dá 0.
e quem é o inverso do 3 é o 1, porque se eu somar 1 com 3 dá 0. Então, o inverso desse elemento é o 1, 2, 3, 1. Então, é com ele que eu vou resolver o sistema linear. Vou aplicar a formulinha que eu descrevi aqui, ó. Já sei quem que é o que eu preciso colocar no lugar do A, B, C. É 2, 3 e 1. Resolve, eu descubro que o xzinho é 1, yzinho é 2, zzinho é 0. Então, significa que eu tenho que aplicar o x elevado a 1, y elevado a 2, e o z elevado a 0 significa que eu não faço nada com o z. Então, tem que aplicar o movimento x, y ao quadrado. Está descrito aqui quem são esses elementos, ó. X é fazer a rotação R estrela, depois F estrela menos 1, D estrela, F estrela. O Y, R estrela, D estrela, F estrela, D estrela menos 1. Então, se vocês fizerem uma vez o movimento X e 2 vezes o Y, está descrito aqui, vocês resolvem o cubo. Então, aqui seria interessante vocês praticarem, depois pega um cubo, embaralha o grupo das fatias só, né? Não mexe os cantos, só as fatias, e aplica esse algoritmozinho que vocês têm que resolver o sistema linear para saber exatamente quem é o movimento que você faz para resolver o cubo. Funciona, então fica aí como curiosidade para vocês testarem. E era isso que eu queria falar, agradeço a participação. Coloquei uma referência aqui, foi um professor da UFSCar, que eu me baseei, o material dele, onde está descrito toda essa teoria sobre o cubo de Rubik. E é isso. Obrigada a todos. Agora eu abro para comentários e perguntas. Então, tá. Muito obrigado, professora Fernanda, pela sua apresentação e demonstrar, né, que a teoria de grupos, que inicialmente os alunos veem, né, como um curso regular, né, tem bastante aplicação. Nesse caso, uma aplicação bastante palpável, não é tangível, né, que a gente pode ficar enrolado e pode virar dia a dia. Mas é teoria de grupos em si, né? Então, assim, só um comentário. Eu falei, aquele algoritmo serve para o grupo das fatias, mas para você cair de um cubo qualquer embaralhado para o cubo das fatias, não é difícil, porque se vocês lembrarem nos slides, eu dei um algoritmo que troca os cantos de posição e que também gira os cantos. Então, se você pegar um cubo qualquer embaralhado e quiser levar ele para um das fatias, é só você arrumar os cantos primeiro. Então, você aplica os algoritmos que trocam os cantos de lugar e que gira os cantos, aí você arrumou os cantos, então você caiu num elemento do grupo das fatias. E aí pode resolver lá o sisteminha para resolver o cubo. Pessoal, então todo mundo já agora a trabalhar, tem um final de semana longo, né? Já pode ir mexendo, esse cubo aqui está embaralhado, vou ter que ver a palestra, né, com mais calma para praticar, né? Para treinar, né? Quem sabe, né, a gente vai numa competição aqui local, né? Tá, pessoal. Gostaria de saber se alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta para a professora Fernanda. Eu gostaria de fazer uma pergunta enquanto os demais estavam pensando. Professora Fernanda, uma pergunta. Se eu tenho o cubo assim, tudo embaralhado, tá? Existe somente fazendo 2 movimentos, esse movimento aqui e esse movimento aqui, só usando esses 2 movimentos. Seria possível resolver o cubo? Com 2 movimentos? Sim, com 2, esse por baixo, esse por cima. Esse lateral não, né? Não, não é. Não é possível, inclusive, né? tem uma curiosidade, né, sobre essa sua pergunta. Tinha uma pergunta que o pessoal queria saber do cubo 3x3x3, que é qual que é o número mínimo de movimentos que a gente é capaz de resolver qualquer configuração. Então, dado um cubo qualquer, qual é o número n que eu sei que existe uma solução com n movimentos? E aí isso foi uma pergunta que ficou em aberto por muitos anos. Eu acho que ela foi solucionada depois dos anos 2010.
Então, cada hora alguém ia dando um limitante superior ou inferior para essa pergunta. Então, refazendo, não sei se ficou claro. Eles queriam saber qual que era o número n, que eu sei que, dado qualquer configuração, é possível resolver com n movimentos. Aí, então, assim, primeiro provaram que esse número com certeza é maior que 20, esse número com certeza é menor que 50. Então, foram dando limitante superior, inferior, assim, cada hora aparecia um refinamento, até que chegaram à conclusão que era 26 esse número. Então, 26, dado qualquer configuração, é possível resolver com 26 movimentos o cubo. Então, isso já está solucionado aí, uma curiosidade. Mas 26 não é muito, né? Mas só se souber o caminho, né? Sim, você tem que saber qual é a resposta, qual é o algoritmo, mas é possível resolver em 26 movimentos. Isso foi testado computacionalmente e tal. Interessante. Como esse brinquedo ficou muito popular, né? Então o pessoal começou a estudar ele, querer saber as curiosidades, né? É igual acontece com qualquer jogo que vai se tornando popular. O xadrez teve a fase dele, dos computadores conseguirem vencer o homem e tal, né? E agora parece que o pôquer é um que estão estudando e tentando fazer a inteligência artificial conseguir sempre jogar melhor que o humano, né? É interessante quando um brinquedo ou um jogo ganha popularidade, aí já entra computador querendo acabar com a graça da brincadeira. É legal. Uhum. Aqui, professora, tem uma pergunta de Felipe Coltri. Existe matemática nos algoritmos de PLL ou é só decorar mesmo? O que é PLL? O Felipe está presente ali, Felipe? Acho que bem, não sei o que é algoritmo PLL. Eu também não sei o que ele quis dizer com isso. Bem, então, Felipe não está, né? Não, ele escreveu aqui, ó. Ele escreveu. Permutation of last layer, é o algoritmo para resolver a última camada. Tem algoritmos, sim, que você pode decorar, mas como eu expliquei, a parte de montar a cruz, vamos dizer, da última camada, né, acertar as arestas, não é tão difícil, você não precisa decorar o algoritmo, você consegue entender pela movimentação. Agora, a parte de trocar os cantos de lugares e de rotacionar os cantos, aí é com o algoritmo mesmo, porque se você for na marra, você vai acabar bagunçando o resto. Então, eu não vejo muito outra solução de você decorar. Mas isso depois que você pratica algumas vezes, daí entra na sua cabeça fácil, assim. Quem monta com frequência não tem dificuldade, não. Esses são dos algoritmos mais simples, vamos dizer, para decorar. E essenciais também, né? Uhum. Sim. E lembrando que tem ainda mais por estudar, né, pessoal? Tem mais brinquedos, né, de cubo mágico. A professora Fernanda indicou que não tem visto, mas isso não pode existir, né? Já poderiam estudar. Agora vai ter mais trabalho, né? Oi, Ivan, eu queria fazer uma pergunta. Oi. Pode fazer. Oi, Sim. Fernanda, tudo bem? Tudo bem. Né? A gente estudou junto lá na Unicamp. Quem que tá falando? É o Michael. O Michael. Oi, Michael. Tudo bem? Tudo bem. Muito curioso com aquele do cubo, né? Tanto assim que eu acho que eu aprendi a montar ele nos 18 anos, quando o Ivan comprou um livro de matemática bem fininho, mas não lembro qual que é o nome agora, né? Eu aprendi, tinha muita matemática pela frente do que você mostrou agora, né? Mas eu fui direto para os algoritmos, né? Uhum. Tanto assim que depois, com o tempo, eu consegui montar e tudo, sem montar, né? Aquele 3x3, e fui comprando. O Ivan pode mostrar todos que eu tenho ali. Mas eu queria saber, por exemplo, de 2x2, mostra de 2x2, Ivan, ali. Aquele de 2x2 é praticamente o mesmo algoritmo que você mostrou, para montar ele. Não é tão fácil também. Parece simples. Parece bem mais simples. Eu já tentar montando qualquer um pode, né?
Mas eu fiquei tentando assim, e você precisa quase os mesmos algoritmos, claro, um pouquinho para montar aquele 2x2. Mas tem outros. Não sei se existe uma pesquisa, porque eu não fui além, né, daquilo, da matemática, né? Tipo, tem esse aí que o Ivan tem na mão, tem um outro grandão, Ivan. Não, hoje em dia, se você pesquisar na internet, você acha a solução de todos os... Sim, na internet, sim, eu sei. Eu consegui montar aquele da pirâmide na internet. Mas aí eu queria saber se existia um estudo matemático, assim como grupos. Então, é isso eu desconheço. Eu nunca parei para pesquisar, na verdade. Eu acabei encontrando, por um acaso, esse material do professor Valdec, que falava do 3x3x3, achei interessante e resolvi aprender e repassar, né? Mas de outros, assim, teoria matemática, eu não cheguei a pesquisar a fundo. Rapidamente, assim, pelo que eu já olhei, eu não encontrei. Então, eu não sei se existe ou não. Na internet tem como montar eles, né? Mas como resolver, algoritmos para resolver, isso tem, sim. Isso tem, sim. Tem alguns bem complicados, bem complexos. Sim. Aquele último que o Ivan mostrou, nossa, bem complexo mesmo. Até agora não consegui com a internet mesmo. Mas tá bom. Obrigado. Não, é interessante você pegar principalmente esse pessoal que participa de competição, né? Como que é o treinamento deles, o tanto de coisa que eles têm que decorar. Eles têm que aprender tanto assim, decorar muitas posições e muitos algoritmos para cada posição, mas eles também têm que treinar a parte física, manual, né? De fazer um negócio rápido, de conseguir girar rápido, assim, cada camada. Sem, tipo, para você perder o mínimo de tempo possível quando está fazendo o movimento para resolver, né? Então é bastante treinamento, é uma competição séria mesmo, tem um profissional disso, é legal. Um dia eu vi até um documentário no Netflix, era sobre um menino que ele era autista e participava de competição de montar cubo e tal, né? E é bem interessante, é o que eu não lembro o nome agora, se alguém souber, pode indicar aí para o pessoal. Mas aí fala um pouquinho como que é a rotina do pessoal de montar cubo para competição e tal. É interessante esse negócio. Tá bom, obrigado, Fernando. Eu que agradeço. É interessante, porque o Michael aprendeu, eu não aprendi ainda, né? Só tirando adesivo. Mas agora eu vou começar a ver, ainda o Michael, que eu comprei esse livrinho, o Michael que leu, né? Eu esqueci de ler. Então, pessoal, tem mais alguém que gostaria de... Ivan, eu vou perguntar para a professora Fernanda. Sim, professora. Embaixo. Professora Fernanda, quem foi primeiro, o brinquedo ou a teoria, aquela teoria do grupo? Não, a teoria de grupos é mais antiga já. Ela já é bem consolidada, assim, eu não vou saber exatamente, mas eu chutaria já desde o início do século XX, por aí, né? Teve uma grande contribuição do... Ai, deu um branco agora lá. Galois, aquele que morreu assassinado lá no duelo por amor. Era um cara brilhante, ele fez a teoria de Galois, né, que relaciona grupos com extensões de corpos e também tem várias aplicações. E isso, se eu não me engano, Galois é da época do quê? De final do século XIX. Francesa. Da Revolução Francesa. Então, a teoria de grupos já é bem estabelecida já há um tempo. Não, a teoria daquele grupo. Do grupo de permutações também, já da mesma época. Aí o brinquedo é recente, ele é de 1970 e poucos. E ficou popular mesmo nos anos 80 pelo mundo. Tá bom, obrigado. Eu acho que tem uma pergunta no chat. Aqui, tem. Isso aqui. Alguém falou o nome do documentário da Netflix, Magos do Cubo. Não sei se ainda está disponível, mas quem quiser assistir. Está disponível, eu vi agora. E tem uma pergunta da Luísa ali em cima. Sim.
a pergunta da Luiz, aluna nossa, indica que se você acha viável explicar a construção do cubo para as turmas do ensino médio, quando é explicado permutação, fatoriais, etc., né? Ou seria mais complexo para ser ensinado ainda eu acho que dá para trabalhar assim. A teoria de grupos daí já é mais avançada, né? Envolve uma coisa muito abstrata que o pessoal de ensino básico não tem muita facilidade. Mas para trabalhar conceitos de permutação, fatorial, de combinatória, né? Dá sim, eu acho que até chamaria bastante atenção você levar isso e tentar demonstrar, por exemplo, começar com coisas fáceis. Não sei, quantos movimentos pode alterar as configurações de uma face só, ou usando duas faces, coisas desse tipo. Tentar simplificar primeiro, mas só, por exemplo, de ter um brinquedo lá, que eles vão manusear e tentar usar aquilo para responder alguma coisa matemática, eu acho que já se torna um pouco mais interessante, chamativo para os alunos. E aí eu acho que vale a pena, sim, usar para tentar introduzir esses conceitos de combinatória. Recomendo. É bem interessante se o aluno, neste caso do ensino básico, está entendendo uma teoria matemática com um brinquedo, uma coisa que possa apoiar tudo isso. Ele vai ficar bem mais interessado. Então, exatamente. Com certeza deve existir literatura ao respeito, né, voltada para o ensino médio. Deve ter, mas você tem que pesquisar. Se não tiver, é outra dica de coisas a serem feitas aí. É verdade. Então, pessoal, tem mais alguém que eu gostaria de perguntar para a professora Fernanda, aqui entre os presentes? Bem, então Fernanda, eu como coordenador e toda a equipe, né, de MateWeb, né, somos o professor Michael, o aluno Luiz e o aluno Guilherme, tem a Luísa também, tem o André, tem várias mais pessoas envolvidas, né. Agradecemos bastante sua presença e que nos tenha brindado este pequeno espaço de sua tarde, né, para poder ilustrar-nos sobre como montar o cubo mágico e dar-nos essas ideias, né, de como a relação entre a álgebra, né, que vários dos alunos estudam de forma abstrata, né, e um brinquedo que foi popular, que ainda é popular e que é a diversão da criançada nas festas infantis, né? Então, tá, pessoal. Eu agradeço realmente. Eu que agradeço, Ivan. Obrigado pela oportunidade. Da MateWeb, e vou pedir agora sim que todo mundo, por favor, libere o microfone e vamos fazer uma batida de palmas para a professora pela brilhante apresentação. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado por estar Obrigada, gente. Muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço. E eu estendo o convite, já o MateWeb tem um ano, né, o projeto é de um ano, então o ano que vem vai ter mais, então eu espero que a futuro nos possa acompanhar novamente. Legal, obrigada. Então tá, pessoal. Eu agradeço a todo mundo por estar presentes hoje e não esqueçam, na sexta-feira a gente vai ter a outra palestra do professor Arnulfo, que vai apresentar sobre as 27 linhas que pertencem a uma superfície cúbica. Então, um problema bem interessante. Então tá, pessoal, comigo eu me despido e muito obrigado pela presença de todo mundo. Até a sexta-feira que vem. Boa semana aí para todo mundo. Igualmente, professor Fernando. Muito obrigado.